Olá, amigos do Entretanto, estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz dos direitos de maneira rápida, fácil, objetiva e divertida. Dê o seu like, clica na sinetinha, se inscreve no canal, a gente precisa de você. Hoje a gente vai falar do documentário sobre o caso Daniela Pérez. Vamos falar sobre o Brasil Paralelo e sobre a abertura cultural, além de darmos uma pincelada no puxão de orelhas que a vice-procuradora Lindora deu no ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso aqui no Entretanto, eu aguardo você. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Brasil Paralelo, galera, é uma plataforma hoje de streaming que produz vídeos que garantem um viés jornalístico e histórico indispensavelmente imparcial para aqueles trechos da história da nossa República e da história do mundo que ele retrata nos seus documentários. São programas jornalísticos sérios, que não são alvo de qualquer espécie de censura ainda, muito embora eles tenham figurado numa lista negra aí da época da CPI da Covid, vocês lembram disso? Porque o Brasil Paralelo foi um dos veículos de comunicação que criticou de maneira mais escancarada aquele absurdo que foi a CPI da Covid, que não acabou em nada, acabou em pizza amarga, acabou em circo, né? O Brasil Paralelo ainda não está censurado, não depende de outras plataformas para produzir os seus documentários livres e que tratam, né, fundamentalmente da história do Brasil e do funcionamento do país, do funcionamento da máquina governamental, de maneira a não adotar vieses ideológicos de qualquer natureza. Longa vida ao Brasil Paralelo, que é um resultado de uma visão conservadora do Brasil e do mundo que estava oculta, que estava impedida de se manifestar, que não encontrava lugar para proliferar, porque gerado no público em geral e nos repetidores de ciência e nos cérebros pensantes brasileiros, gerada a falsa impressão de que o pensamento conservador não tinha eco, né? A tal ponto que nós temos aí no restolho disso, dessa macabra ditadura cultural, que impediu por muito tempo o conservadorismo de assentar raízes na cultura brasileira, que o comentarista esportivo Casagrande, numa entrevista que deu, desodiar os atuais tempos, né, e com um conservador na presidência da República, com a direita no poder, segundo ele, porque as pessoas perderam, segundo Casagrande, as pessoas perderam o medo de serem homofóbicas. As pessoas perderam o medo de ser racistas, de serem preconceituosas. Isso está incorreto. Isso torna o mundo pior, na visão enviesada, na visão vesga do Sr. Walter Casagrande. Por quê? E aí é que ele confunde as coisas, ou tenta confundir a nós todos. Tá errado a homofobia, tá errado o preconceito. Mas não se vive com medo. As pessoas respondem pelos seus atos. Então eu posso pensar o que eu quiser pensar. Eu posso achar o que eu quiser achar. E eu posso falar o que eu quiser falar. Eu respondo pelos exageros de linguagem e pelo abuso dos meus direitos. Esse é o cerne de um Estado de direito democrático. E é um Estado de direito democrático ao qual o Sr. Walter Casagrande e outros da estirpe dele não estão acostumados. Eles querem calar pelo medo, né? Calar pela lacração, pela morte social, né? Pelo justiçamento digital. São as armas da esquerda atualmente, né? Tem blogueiro de esquerda, tem blogueiro global de esquerda, blogueira, na verdade, pseudo-cantora, pseudo-intelectual, pseudo-talentosa, que ganha dinheiro
para não falar mal dos outros na internet, porque é digital influencer, porque tem um monte de seguidores. É esse medo que Walter Casagrande se refere. Né? Ele quer intimidar as pessoas para que as pessoas pensem como ele, ou, se não pensam como ele, se calem. Só que o seu Walter Casagrande. Eu já disse isso aqui. Os meus ancestrais vieram de países em guerra ou morreram em campos de batalha para garantir a liberdade sua e dos seus descendentes. Ninguém vai se calar, porque o senhor quer intimidar. O senhor e a sua patota querem intimidar. Né? Nós vamos continuar falando e vamos continuar contando com veículos de mídia livres, como o Brasil Paralelo, para isso. Dizia eu que a gente não pode ter medo de dizer o que a gente pensa. A gente não pode ter medo de ser diferente. E, eventualmente, não pode ter medo de ser preconceituoso. Preconceituoso é uma coisa que um pouco ou muito todos nós somos. Preste atenção. Todos nós temos algum preconceito. Por questão de educação doméstica, leia-se, educação de pai e mãe, nós não manifestamos o nosso preconceito para não ferir ou lesionar ou ofender pessoas. Mas preconceituosos, em maior ou menor grau, quanto a isto ou quanto àquilo, todos nós somos. Nós não temos que ter medo de sê-lo. E nem muito menos medo de ter inimigos ideológicos, ou mesmo de conhecer as teses, o pensamento desses inimigos ideológicos. Eu costumo dizer para os meus alunos que você deve conhecer o inimigo. Aliás, é uma lição dos Césares isso. Conhecer o inimigo. Você deve ler aqueles caras que não pensam como você. Até para entender a história do pensamento da civilização ocidental, né, que começa errado e vai se consertando, até para, de repente, se dar a chance de mudar de opinião. Por que não? Isso pode acontecer. Nós mudamos as nossas opiniões. Ou até mesmo para aprender a discordar de maneira cientificamente correta. Você deve ler o inimigo. Era uma lição também do finado, saudoso Olavo de Carvalho, a quem nós devemos a abertura cultural. Ainda vou escrever um livro sobre isso. A abertura editorial para inúmeros pensadores conservadores que a indústria de mídia, que as editoras e as editorias simplesmente ignoravam como se não existissem. E que graças ao Olavo de Carvalho surgem ou ressurgem, ou são relembrados, ou são descobertos no Brasil pelo leitor brasileiro que descobre, opa, tem inteligência do lado de lá também. Não é só pancada não, peraí, vamos ver o que é isso aqui. Né? É graças a esse boom cultural conservador que você renovou acesso ao pensamento de Manuel Ferreira dos Santos, que para muitos foi o nosso maior filósofo. Você voltou a ter contato com um brilhante intelectual, erudito, crítico literário, escritor, Otto Maria Carpo, que andava subido, né? G.K. Chesterton, pensador inglês, teve toda a sua obra oculta pelos meios de comunicação de diversos países do Ocidente, durante muito tempo. Pensador católico, que foi rejuvenescido nessa nova leva, nesse boom cultural, nessa abertura cultural que nos trouxe Olavo de Carvalho. Principalmente o pensamento de Roger Scruton, recentemente falecido, e de Eric Voegelin, como que era alemão, naturalizado americano, vem para os Estados Unidos depois durante a Segunda Guerra Mundial, na eclosão da Segunda Guerra Mundial, vive muito tempo lá,
faleceu agora, há pouco tempo, com uma vasta obra literária, em que ele desmascara as origens do comunismo, né? O Harari, o Yuval Harari, que está sendo incensado aí atualmente, é um bom ator. O Harari é um escoteiro, aluno do Vogelin. Se você lê Vogelin, você pega o Capital de Karl Marx e usa para piso de porta. Você usa para fazer higiene pessoal. Você descobre que o comunismo é impossível de existir numa sociedade civilizada. E esse cara estava oculto. Você tem que ler o inimigo. Por exemplo, Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista, o homem do existencialismo, do ser e do nada. Jean-Paul Sartre, famoso no Brasil e no mundo da década de 1960. A maconheirada toda adorava o Sartre. Adorava o Sartre. O pessoal alternativo, os hippies, adoravam o Sartre. O homem sem essência, nada. O homem tem que ter essência para ser alguém no universo. Esse filósofo existencialista, Jean-Paul Sartre, pouco tempo depois, adere ao comunismo coletivista, em que não há individualidades, em que só existe o coletivo. Ou seja, o cara que te disse que o homem é individualidade, passa o tempo de não é bem assim não. O que vale é o coletivo, o que vale é a massa de manobra, o que vale é o partidão, o que vale é o ideal comunista. Ele entra em contradição. Sartre se desconstrói filosoficamente. E você vai descobrir isso como? Você vai descobrir isso lendo Sartre, né? Tanto as pingas que ele toma, quanto os tombos que ele leva. Você só vai conseguir conhecer o inimigo lendo o inimigo. Isso é uma abertura cultural. E nós devemos essa abertura cultural a um genial cara chamado Olavo de Carvalho. A vice-procuradora Lindora mostrou que tem o mesmo saco roxo do Augusto Aras. Não tem pressão, não tem mídia, não tem partidinho nanico, não tem parte do Estado aparelhada, parte da Procuradoria da República aparelhada por militantes que vai fazer com que o doutor Aras e a doutora Lindora deixem de cumprir a lei na sua fiel acepção, no seu justo sentido de dar a cada um o que é seu na medida do seu merecimento. Por diversas vezes, a PGR foi provocada com relação às supostas ações e omissões do presidente da República durante a pandemia ou fora dela. Diversas vezes a Procuradoria foi provocada por conta do inquérito das fake news, por conta do inquérito que não existe, por conta da proatividade do Poder Judiciário exercida pelos senhores ministros do Supremo. Em todas as oportunidades em que provocada, tanto através do PGR Aras, quanto através da vice-PGR Lindora, em todo o tempo houve imparcialidade, foram técnicos, não deram bola para a imprensa, não deram bola para a mídia, né? E fizeram o que é certo, exerceram o protagonismo do Ministério Público para entender que determinadas ações ou omissões que sejam não podem ser consideradas criminosas. Determinados pronunciamentos políticos, seja de qual força política for, são livre manifestação do pensamento. Né? É claro que tem muita gente interessada em ver o circo pegar fogo, que vai denegrir a imagem destes dois representantes do Ministério Público em seu mais alto grau jurisdicional. Mas eu queria deixar consignado aqui que o PGR Aras e a doutora Lindora dão um banho de exemplo de imparcialidade e de
e de correição e de justiça no cumprimento do seu dever legal, de equidade. Eles dão lição ao público em geral, somente. Eles dão lição a nós juízes do que é ser representante do Ministério Público, como nos dizeres de Carnelucci, juiz tornado parte, verdadeiramente magistrado, verdadeiramente imparcial, verdadeiramente descomprometido com vieses ideológicos, políticos, partidários. E agora a Lindora diz o óbvio, mas é necessário dizer o óbvio aqui no Brasil, infelizmente, que não é possível um tribunal, um ministro, a nossa mais alta corte de justiça, ser vítima, presidente do inquérito e juiz, ao mesmo tempo, de uma mesma relação jurídico-processual, em evidente abuso de autoridade, em evidente abuso de direitos. Eu acho que é o termo que a vice-procuradora utiliza, e com razão, e com astúcia. Está na hora de começar, não a dizer o óbvio, mas a berrar o óbvio, para mostrar que quem está errado, quem está absurdamente errado, está sozinho errado. E acabarmos com esse proativismo judicial que está solapando mais ainda a imagem do Poder Judiciário, fazendo com que o Poder Judiciário perca mais em legitimidade perante o povo. Está na hora de dar um basta nisso. E a Procuradoria-Geral da República está de parabéns. Para quem não se lembra do caso da Daniela Pérez, ela era uma jovem atriz global, filha de uma novelista, de uma teledramaturga, que era a Glória Pérez, está viva até hoje a Glória, e com saúde. Daniela é assassinada durante a gravação de uma novela em que ela era uma das atrizes principais. Ela é assassinada por um colega de elenco, um ator, colega de elenco, barbaramente. Assassinada a golpes de tesoura. Esse ator e a esposa matam a Daniela a golpes de tesoura. E depois simulam amizade com a família, dor, luto, até que descobertos. Bem, esse casal cumpriu pena, já está livre da condenação, cada qual foi para seu canto, caíram no ostracismo que lhes era merecido, porque não se tem que dar mesmo holofote para psicopata. Eu sempre disse isso aqui. E agora está sendo feito um documentário sobre o assassinato da Daniela. A peculiaridade é a seguinte: deles participam vários protagonistas depondo, dando as suas declarações ao longo de um docudrama. E uma dessas protagonistas é a Glória Pérez, que perdeu a filha barbaramente e não cansou incessantemente de procurar por pistas e de batalhar pela condenação dos assassinos. Glória Pérez depõe em alguns trechos do documentário e ela exterioriza sua dor compreensível. Ela, como mãe, está certíssima. A dor é indizível, é contra as leis da natureza. Você perder em vida um sucessor, um filho, um ente querido, o mais querido dos entes. É contra as leis da natureza, é uma dor indizível. Glória Pérez está certinha, como mãe, quando dá a versão dela dos fatos, dá a versão apaixonada dela dos fatos, dolorida dela dos fatos, e não quer ouvir o outro lado. E não admite que o outro lado seja ouvido no documentário. Ela é mãe. De mãe se aceita tudo. De mãe, em dor se aceita tudo. Né? Só que, do ponto de vista jurídico, ou mesmo ético, jornalístico, essa postura de só ouvir uma parte não é bem aceita e nem é correta. Repito, a mãe em luto tem todo o direito de não apoiar, não querer, ou mesmo vetar a imagem
dos algozes, dos carrascos de sua filha. O que não é possível é, num trabalho jornalístico sério, que se privilegie todos os ângulos da notícia, não se dê vez e voz para estas versões antagônicas, para as partes de um mesmo conflito. Então, por justiça, ainda que seja estranho falar em justiça para psicopata, mas a justiça é para todos. Por justiça, os autores do homicídio bárbaro deveriam ter sido ouvidos, até que para que a posteridade entendesse-lhes o erro, procurasse minorar exemplos futuros de tamanha falta de empatia social, de tamanha falta de remorso, de tamanha falta de consideração pelo ser humano, que foi o que essas pessoas demonstraram por ocasião do homicídio da jovem, talentosa e bela atriz Daniela Pérez. Mas eu não acho que, ocultando um lado da história, se vai preservar a memória de ninguém. Deveria ter ouvido, sim, os autores do homicídio. Até a próxima. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.